E aí, meus queridos, tudo bom? Como vocês estão? Graças a Deus eu vou muito bem. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante do inglês, que é genitive case, também chamado de possessive case, que é uma outra forma de nós falarmos posse, quando alguém é dono de alguma coisa. Usamos o nome e um sinal que no inglês identifica justamente que aquela coisa pertence àquela pessoa. Vamos entender melhor na aula de hoje. Né? Vamos começar com o óbvio. Para que serve? Do que se trata? Como funciona isso? Vamos ver. O caso possessivo, ou possessive case, também chamado de genitive case, é usado para indicar que algo está associado, pertence a alguém ou alguma coisa. Essa indicação é feita de forma gráfica, através do uso do apóstrofo S ou apenas apóstrofo imediatamente depois da palavra que representa o possuidor. Quando eu falo possuidor e falo posse, não é exatamente isso. Eu me refiro a alguém ou alguma coisa que é responsável, relacionado a alguma outra coisa. Por exemplo, se eu falo o carro do Jean, nesse caso é uma posse, mas esse carro está relacionado a mim, está conectado, está ligado a mim. Então eu boto Jean, que é o responsável, apóstrofo S, e o nome do bem, o nome da posse, no caso é carro, car, não é isso? Um outro exemplo, notícias de ontem. Então ontem é dono das notícias? É claro que não. Porém, essas notícias, essas informações estão ligadas, estão conectadas, relacionadas a ontem, certo? Por isso que eu colocaria o quê? Yesterday's news. Porque são notícias que são relacionadas, conectadas a ontem. Então, o responsável eu coloco na frente com apóstrofo S, ou só apóstrofo em alguns casos, e depois eu coloco a posse, eu coloco a relação, a coisa que está relacionada ao responsável. É importante destacar que o apóstrofo S sempre vai acompanhar a pessoa ou coisa que possui alguma coisa, a pessoa que é responsável por outra coisa. Não só pessoa, não é? Vamos ver aqui e a gente vai entender melhor. World News. Nesse caso, o mundo não é dono das notícias. É como se fosse uma pessoa chamada Mundo e ele é dono das notícias. Não funciona assim, não é isso. A ideia aqui é que as notícias estão relacionadas ao mundo. As notícias estão ligadas ao mundo. Por isso que mundo vem na frente, com apóstrofo S, ou só apóstrofo, em alguns casos que a gente vai ver, e depois vem news. Entende? Porque primeiro vem o responsável, depois vem a coisa que está conectada a esse responsável. Atwood's Books. Primeiro vem a responsável, Atwood. Atwood é nome de uma escritora. Então, books, esses livros, esses books, estão relacionados a essa pessoa, relacionados a Atwood. James' girlfriend. Aqui não estamos falando que a namorada é, vamos dizer assim, subordinada ou é posse, propriedade do James. É claro que não. A ideia aqui é que a menina, a namorada, está relacionada ao James, entende? Então é como se nós ligássemos esta menina, a namorada, ao James. É como se estivessem conectados um ao outro, não é? Essa é a ideia do genitive case. É alguma coisa ou alguém que é responsável por alguma outra coisa. Alguma outra coisa está conectado com este responsável. Agora nós vamos passar para uma informação muito interessante. Quando você vira um apóstrofo S, nem sempre ele vai significar apenas que alguém é dono de alguma coisa ou alguma coisa está responsável por alguma outra coisa. Nem sempre vai ter essa função. Pode ser que você se esbarre, por exemplo, com o verbo to be ou com o verbo have, nas suas formas contractas, ou seja, nas suas formas reduzidas. Vamos ler para entender melhor. Além deste uso, o apóstrofo, ou apóstrofo, mais S, também pode indicar alguma letra de uma palavra que foi
removida ou suprimida. Observamos isso frequentemente na contração abaixo. Sujeito mais verbo to be ou have, não é? E aí vamos ver aqui alguns exemplos. His, she's, its, Camila's, Antonio's. E às vezes com o advérbio not em frases negativas. She's not, he's not, Antonio's not. Então o que aqui está dizendo? Que nem sempre isso vai ser um caso de genitive case. Às vezes pode ser o verbo to be ou o verbo have na sua forma reduzida. Vou colocar alguns exemplos para você entender melhor. Carol's beautiful today. Carol está linda hoje. Uma coisa que fica muito claro quando é o verbo to be é que normalmente o que vem depois do apóstrofo S é uma qualidade, é algum elogio, não é? Que se faz a alguém. É uma coisa muito comum. Quando a palavra que vem depois do apóstrofo S é um adjetivo, ou seja, uma qualidade sobre alguém, então normalmente esse apóstrofo S é o verbo to be na forma reduzida. Continuando. He is not alive. Ele não está vivo. Então, uma outra dica de quando apóstrofo S não tem função de genitive, ele tem função do verbo to be, é que logo depois dele vem o not, dizendo assim que é o verbo to be na forma negativa, ou também pode ser o verbo have na forma negativa. Então, como não existe genitive negativo, not é uma marcação também muito clara de que não estamos falando de um genitive case, e sim do apóstrofo S, querendo dizer ou o verbo to be ou o verbo have. E também uma outra coisa interessante é que a gente não pode usar o genitive case como pronome. Ali nós temos he, que significa ele, não é? I, you, he, she, it, we, you, they. Todos eles são pronomes pessoais. E não podemos usar o genitive case junto com um pronome. Gabriella's very intelligent. Mais um caso de um adjetivo, algum elogio que estou fazendo a alguém. Então, quando tem um elogio, normalmente vai ser o verb to be que está reduzido e não o genitive case. E agora o último exemplo do verb to be. James driving fast. James está dirigindo rápido. Uma outra coisa que também serve para você perceber que não estamos falando de genitive case e sim do verb to be na forma contracta é que logo depois vem uma ação, um verbo com ing no final. Só que tome cuidado porque em alguns casos o verbo com ing também pode ser um adjetivo de uma outra palavra. Nesse caso aqui, com certeza não é, porque a ideia aqui não é de James ser dono de alguma coisa ou alguma coisa está conectado a James ou alguma qualidade. Estamos falando de alguma coisa que James está fazendo. No caso, está acontecendo agora com ele. James is driving fast. Ou seja, James está dirigindo rápido. Agora vamos para o verbo have. Lembrando que estamos falando do verbo to be e do verbo have na terceira pessoa, não é? Que é he, she, it. E também estamos falando da forma reduzida deles. Carol's been a good friend. Aqui, o have tem a função do auxiliar have para o present perfect. Então, se você ainda não está familiarizado com esse assunto, eu recomendo que você dê uma assistida na aula de present perfect, que você vai entender isso aqui rapidinho, beleza? Então, ali nós temos o verbo has, não é? Que é a terceira pessoa de have, na forma contracto, na forma reduzida. Por isso que está dando a entender de apóstrofo S. É por isso que está escrito apóstrofo S ali. Então, Carol's been a good friend. Logo depois do apóstrofo S, nós temos o verbo, que é o verbo principal, o verbo be, não é? Só que na forma past participle. Então, é muito importante que o que vem depois do apóstrofo S não seja um verbo no past participle, seja apenas alguma coisa, normalmente um objeto ou alguma coisa que seja conectado com a pessoa. Um outro exemplo de have, he's not traveled to New York. Aqui nós temos mais uma vez um not. Quando você vira um not numa frase, você tem a certeza de que não se trata de um genitive case, porque
Não tem como você usar um not depois do genitive case. Gabriella's already slept. Gabriela já dormiu. Um outro caso também que nos ajuda a identificar quando não se trata do genitive case é o advérbio, e normalmente algum que dê ideia de tempo. Qualquer advérbio, na verdade, já nos ajuda a perceber que não é o genitive case. Dito isso, vamos conhecer agora os 6 casos nos quais vamos entender o uso do genitive case. Ou seja, sempre que você vir um texto, ou uma letra de música, ou alguém falando em inglês, ou até mesmo quando você estiver escrevendo ou falando em inglês, é muito importante que você siga sempre um desses casos para você ter certeza de que o seu uso está correto. Bom, caso número 1, sempre acrescente um apóstrofo S ou só apóstrofo no final do nome do dono, ou seja, pessoa ou animal a quem nós associamos alguma coisa, não é? E a posse vem depois. Vamos ver aqui. I'm going to my father's house. Eu estou indo à casa do meu pai. Então, nesse caso, nós temos aqui my father seria, digamos assim, o responsável, e house seria a responsabilidade dele. A casa está ligada a ele. Então, é como se ele fosse o responsável. Sendo assim, my father, apóstrofo S, house. My father's house. She works at my sister's company. Ou seja, ela trabalha na empresa da minha irmã. Então, a minha irmã é a dona, é a responsável pela empresa. Sendo assim, my sister's company. This dirt was caused by a dog's paw. Ou seja, esse paw significa pata, não é? Então, essa pata está relacionada a alguém ou alguma coisa. Nesse caso, relacionado ao cachorro. Sendo assim, apóstrofo S no cachorro, já que essa pata está ligada a ele. Michael's driving Carlos' car. O Michael está dirigindo o carro do Carlos. Aqui nós temos duas formas que nós podemos escrever. Nós podemos escrever Carlos's, que é Carlos, terminando com S, bota o apóstrofo e coloca o outro S, ou só bota um apóstrofo. Por que nesse caso? Vamos entender. Como vimos no último exemplo, se o dono, pessoa responsável, for um nome que termina com a letra S, colocamos apenas o apóstrofo no final. Pode ser colocado apóstrofo, mas o S fica opcional, beleza? O apóstrofo é obrigatório, mas o S é opcional, depende. Se você quiser, você pode escrever mais um S. Como assim mais um S? Carlos termina com S. Então você adiciona o apóstrofo e pode colocar um outro S, né? Serão 2 S. Ou você pode só colocar o apóstrofo. Isso aí não tem importância você colocar ou não colocar. Continuando. Caso 2. Em geral, o apóstrofo S não funciona com seres inanimados, ou seja, coisas que não respiram, coisas que não vivem, né? Objetos, por assim dizer, ou coisas fixas, indicando posse. Porém, há algumas exceções. Vamos entender isso melhor. The Earth's core. O centro da Terra. Aqui, obviamente, não estamos dizendo que a Terra é proprietária, é dona, é responsável pelo seu próprio centro. Não faz muito sentido entender dessa forma, certo? Então aqui a gente pode entender da seguinte forma. Esse centro, estamos numa conversa, só que falamos de um centro, um núcleo. Mas esse núcleo é de quê? Qual é o assunto? Estamos falando sobre a Terra. Então o núcleo da Terra. Então a gente usa o apóstrofo S quando a gente quer relacionar alguma coisa a algum assunto, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo entender, não é, a conexão, a relação desses assuntos. Corpos celestes, the moon's surface, a superfície da Lua. Mais uma vez, não é que a Lua seja dona da superfície, mas estamos conectando a superfície com a Lua. Então a gente pode usar o apóstrofo S também nesse caso. Grupo de pessoas, the company's services, os serviços da empresa, ou seja, os serviços que são oferecidos pela companhia. Então a gente está vinculando, conectando os serviços com a empresa ou a companhia.
Locais com nomes de pessoas. St. Peter's Cathedral. Aqui não tem a ver com o São Pedro ser dono da catedral. Tem a ver com a catedral está vinculado àquele santo, no caso, aquele lugar que tem, né, o nome de uma pessoa. Então está vinculando, está conectando nesse caso. Observa que sempre que estamos falando de seres inanimados, ou seja, estamos falando de um objeto, ou de um lugar, ou de algo que não é ser vivente, ser responsável é sempre uma ideia de vínculo, é sempre uma ideia de conexão de alguma ideia com esse ser inanimado. Então não entendamos isso como posse, um não é dono do outro, mas sim estamos conectando uma informação com outra informação, com algum ser inanimado. Bom, nesse próximo exemplo do mundo, não é? The World's Tallest Building, o prédio mais alto do mundo. Estamos conectando esse prédio que é extremamente alto com o mundo. Estamos relacionando ele com o mundo. Queremos dizer nesse caso que o mundo é responsável, é dono desse prédio? É claro que não, de forma nenhuma. Estamos apenas conectando esse prédio mais alto e a nossa referência de altura é o mundo. Então, assim, de todos os prédios do mundo, esse é o mais alto do mundo, o mais alto que existe no mundo. Vamos agora ver o próximo exemplo. Pelé is Brazil's most famous soccer player. Pelé é o jogador de futebol mais famoso do Brasil. Nesse caso, estamos pegando o jogador, né? Estamos falando do Pelé, e não queremos dizer que Brasil é dono do Pelé, mas sim que estamos relacionando este jogador de futebol, que é muito famoso, ao Brasil, que é a sua nacionalidade. Então, nesse caso, esse do Brasil, não é? Não significa que o Brasil é dono do jogador de futebol mais famoso, mas sim que esse jogador de futebol está relacionado, está ligado, conectado ao Brasil. Agora nós vamos para o último exemplo dessa página. Ideia de tempo. Let's watch yesterday's news. Ou seja, vamos assistir as notícias de ontem, notícias que estão relacionadas, vinculadas ao dia de ontem, e não porque ontem é o dono das notícias, não é? Acho que já deu para entender que quando estamos falando de coisas que não são seres vivos, então é sempre alguma informação que está conectado a eles, conectado, ligado, e não propriedade nesse caso. Observação importante número 2. É possível usar também com ideias de medidas, ou seja, 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, porém não é muito comum usar dessa forma. É muito comum usar of nesses casos. Dá uma ideia de quilo de alguma coisa. No caso 3, ele também é usado para indicar que algo pertence a 2 ou mais pessoas. E aí, nesses casos, devemos colocar o apóstrofo S apenas no último possuidor. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. That's Catherine, Cole and Caio's car. Aquele é o carro de Catherine, Cole e Caio. Ou seja, esses 3 compartilham a propriedade desse carro. Todos os 3 são donos do carro. Então o que a gente faz? Coloca apóstrofo S apenas no último possuidor, no último elemento ali, no último dono. Ah, mas e se o último dono tem o nome terminar com a letra S? Então a gente só vai botar o apóstrofo. Então é a mesma regra de quando o nome do dono, do responsável termina com a letra S, a gente bota só o apóstrofo, a gente não coloca o outro S. Daddy and Mommy's house is beautiful. A casa de papai e mamãe é linda. Nesse caso, temos 2 possuidores, papai e mamãe. Nesse caso aí, a gente vai colocar apóstrofo S só no último, que é mamãe. Don't mind Richard and his wife's life. Não preste atenção, não se preocupe na vida de Richard e sua esposa. Ou seja, aqueles vizinhos fofoqueiros, né, que adora ficar ali observando, olhando a vida dos outros. Nesse caso, temos 2 donos, né? Como se fosse, vamos dizer assim, uma vida compartilhada, aquela vida de casal ali. E nós temos o Richard e sua esposa. Então a gente coloca o apóstrofo S só no último, que no caso é a esposa do Richard. Carol and João's apartment is decorated.
O apartamento da Carol e do João está decorado. Apartamento compartilhado, então só no último lá, que é o João, apóstrofo S, e o resto da frase eu não mudo mais nada. Só adicionar apóstrofo S ali depois do último possuidor, sempre. Agora vamos para o caso 4. Para indicar que estamos falando de posses de pessoas diferentes, devemos acrescentar o apóstrofo S a todos os possuidores. No caso 3, quando nós temos uma única propriedade e vários donos, você coloca todos os donos juntinhos e um só que você vai colocar o apóstrofo S, que é o último. É só no último. Porém, quando você quer falar que cada um dos donos tem a sua própria propriedade, ou seja, cada um deles tem o seu próprio objeto ou possui o seu próprio, não é compartilhado, aí a gente coloca o apóstrofo S em cada um dos donos, em cada um dos possuidores. Lembrando sempre que se os donos terminar, o nome de cada dono terminar com a letra S, você vai fazer o quê? Só vai adicionar o apóstrofo, mais nada. Vamos ver alguns exemplos. Those are Catherine's, Carl's and Kyle's chairs. Agora nós temos 3 donos e cada um tem o seu próprio bem, a sua própria cadeira. Nesse caso, apóstrofo S para cada um deles. Daddy's and Mummy's cats are cute. O papai tem um gatinho e a mamãe tem um outro gatinho. Richard's and Maria's children are messy. Os filhos do Richard e as da Maria são bagunceiros. Aqui, como children, da ideia de mais de um, pode ser que cada um tenha um, ou cada um tenha mais de um filho ou filha, não é? Então, aqui, essa frase pode ser interpretada de maneiras diferentes. Os filhos de Richard e da Maria, ou o filho de Richard e o da Maria, e aí, enfim, né? Fica em aberto. Mas o importante aqui é ressaltar que o Richard tem o seu e a Maria tem o dela. Jessica's and João's cell phones are old. O celular da Jéssica e o do João são antigos. Cada um tem o seu, por isso que cada nome tem um apóstrofo. Caso número 5, penúltimo caso. Quando o possuidor estiver no plural, basta acrescentar apóstrofo. Porém, se preferir, pode usar a forma apóstrofo S. Ou seja, quando estamos falando de mais de uma pessoa, de um grupo de pessoas, normalmente termina com S. Então, nesses casos, você pode colocar só o apóstrofo. Mas, se você preferir, você pode colocar o apóstrofo e S. Exemplo. She is the boy's grandma. Ela é a avó dos garotos. Eu poderia colocar só apóstrofo ou colocar apóstrofo S. Isso vai ficar da sua escolha. The kid's teacher had a baby. Ou seja, a professora das crianças teve um neném. Nesse caso, das crianças. As crianças estão juntas. Então termina com a letra S, né? Kids. Você pode colocar só o apóstrofo. Ou colocar o apóstrofo e o S. Protect the bird's nest. Então o ninho é 2 passarinhos. Temos um grupo de passarinhos, por isso está no plural. Pássaros, só apóstrofo. Ou apóstrofo S, se você preferir. Há também os plurais irregulares, ou seja, são plurais, estamos falando de mais de um, só que não terminam com a letra S. O que a gente faz? A gente tem que colocar o apóstrofo S. The children's bikes are new. As bicicletas das crianças são novas. Children significa crianças no plural, só que a gente não coloca children's, a gente coloca só children, porque no singular é child. No plural já é children. Nesse caso, somos obrigados a colocar o apóstrofo e o S, porque a palavra children não termina, não tem um som de S no final. Por último, women's restroom is on the right. O banheiro feminino, ou banheiro das mulheres, está à direita. Nós temos aqui mais um caso de plural irregular, porque women é o plural de woman. Woman, mulher, women, mulheres. Então, o banheiro das mulheres não termina com a letra S, ele não termina com o som de S. Sendo assim, você tem que adicionar o apóstrofo e também o S. Bom, cheguei a câmera um pouquinho para o alto, né, para vocês poderem visualizar aí melhor o exemplo, o último exemplo, né?
O banheiro das mulheres está à direita. Women's restroom is on the right. Agora vamos para o último caso. E esse caso vocês precisam prestar bastante atenção, por quê? Porque é justamente quando nós não podemos usar o genitive case. Vamos substituí-lo por uma outra forma que também expressa posse ou expressa relação, conexão. Se o nome for de alguma personagem clássica da mitologia, filosofia, história ou Bíblia, então o melhor é falar assim: The Ideas of Tiradentes, as ideias de Tiradentes. Por que vamos ter que falar assim? Porque, por serem personagens extremamente importantes dessas áreas que nós vimos, a gente não pode usar informalidade para nos expressarmos sobre seus trabalhos, suas ideias, seus feitos. Sendo assim, a maneira mais culta, formal de se expressar, conectar essas ideias, esses feitos, essas ações com essas pessoas, conectar esses dois itens, nós temos que usar of, por uma questão regra gramatical. Você não pode, não é adequado que você use apóstrofo ou apóstrofo s. O próximo exemplo, The Miracles of Jesus, os milagres de Jesus. Temos que usar of e não podemos usar apóstrofo s ou só apóstrofo nesses personagens. Vamos ver outro exemplo. The Works of Herodotus. Então, nós temos aqui os trabalhos, as obras de Heródoto, que foi um geógrafo, um historiador muito conhecido, não é? E por ele ser um personagem muito importante, nós temos que usar of quando conectamos suas obras com um nome. The 13 Works of Hercules, os 13 feitos de Hércules. É o mesmo caso. Por ser um personagem mitológico muito importante, então nós temos que usar essa maneira um pouco mais formal de conectar os feitos, as obras, as ideias aos personagens. Por último, The Laws of Moses, as leis de Moisés. É o mesmo caso, não é? Falando em relação à Bíblia novamente, nós temos aí um personagem muito importante do panorama bíblico. Sendo assim, as leis que foram dadas por Deus, né, através dele, nos referimos com of, as leis de Moisés, no caso, transmitidas por Moisés. Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividade para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!